Fala galera do canal Fábrica de Devs, aqui quem fala com vocês novamente é Rafael Valerini, desenvolvedor ali por 15 anos, especialista em Java, Angular, e eu vou mostrar para vocês hoje como eu fiz para conseguir chegar pleno em 6 meses de trabalho. Antes da gente começar, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo é um guia para te auxiliar ali, você e todo mundo que você conhece, a chegar a pleno em 6 meses. E concorrer ali pelas melhores vagas do mercado, beleza? Primeiramente, antes da gente começar, escreve aqui, coloca aqui da onde que você é, coloca aqui nos comentários da onde você é, o que você faz hoje, se já trabalha, se está procurando emprego, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? E para a gente deixar claro ali, eu vou explicar um pouquinho primeiramente o que eu considero sênior, pleno e júnior, tá? O júnior, vamos começar pelo júnior. O júnior, para mim, é uma pessoa que está começando, muitas vezes tem dificuldade de fazer coisas simples, mas que está num processo evolutivo. Ele precisa de um auxílio ali do pleno e do sênior para terminar suas tarefas. Na maioria das vezes ele não consegue colocar prazo, ele não sabe a linguagem, melhor forma a fazer, ele não sabe nada de estrutura. É uma pessoa que está começando ali e ele vai fazer as tarefas mais simples para ajudar o projeto. Agora falando um pouquinho de pleno. O pleno para mim é uma pessoa que você entrega o trabalho para ele, ele consegue fazer. Talvez não da melhor forma que um sênior faria, do melhor mais rápido, mas ele consegue ter uma visão ali do que ele precisa fazer, do prazo que ele precisa fazer e consegue entregar suas tarefas sem tanta dificuldade. Tá? E o sênior é aquela pessoa que define ali como vai ser o projeto, as melhores técnicas a serem utilizadas, as melhores linguagens a serem utilizadas no projeto, conduz toda a sua equipe ali, todo o pleno e o sênior para chegarem no objetivo final. É a pessoa que detém o maior conhecimento ali, tanto de estrutural quanto tecnicamente, de um projeto, tá? E a gente tem o papel ainda do arquiteto, que é aquela pessoa que desenha toda a estrutura, quais frameworks, tudo que vai utilizar, tá? Para o restante da equipe fazer o trabalho. Então, o sênior é aquela pessoa que detém o maior conhecimento, faz da melhor forma, sabe dialogar, explicar para como a gente tem que fazer cada uma das atividades. E o pleno é aquela pessoa que sabe fazer, sabe o tempo que vai demorar. Ele talvez não faz da melhor forma possível, como um sênior faria, mas é a pessoa que cumpre seu objetivo. E o júnior é aquela pessoa que está iniciando, tem dificuldade de terminar uma tarefa, mas consegue terminar com a ajuda do pleno e do sênior, beleza? Então tá, alinhando tudo aí, o que eu considero pleno, júnior e sênior, agora vamos falar um pouquinho de como eu cheguei nesse momento. Antes disso, o que me motivou a fazer esse vídeo? As principais vagas na internet, menos concorridas, são de pleno e sênior. A gente vê muitas vagas sendo concorridas por quem está começando júnior. Você pode olhar ali no LinkedIn, por exemplo, as vagas que são júnior, geralmente elas têm 30, 40 pessoas concorrendo por uma vaga só. E eu quero levar você a esse outro nível para você chegar lá, tá? Então vamos falar um pouquinho da minha experiência e como que eu fiz para chegar em pleno em 6 meses, tá? Tudo começou, eu fiz faculdade de ciência da computação. E na faculdade, em 2008 isso, tá? Eu finalizei em 2008 a minha faculdade. E quem faz faculdade, principalmente na minha época, saía da faculdade cru, não sabia praticamente nada, tá? E o que eu fiz? Dentro da faculdade, no último ano, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é um trabalho que você tem que entregar para provar alguma teoria, para mostrar que você aprendeu, tá? Só que eu não sabia nada de programação praticamente. Então, até outubro de 2008, eu tinha feito somente a parte de monografia, a parte de teoria. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e eu escolhi uma linguagem que estava em ponta na época, que era Java Surface. Estava surgindo, algumas empresas estavam começando a fazer esse projeto. Então você tem que entender o seguinte, linguagens que são mais novas, geralmente ela demora um pouco um tempo para que as empresas consigam absorver profissionais e consigam utilizar essa linguagem dentro da sua estrutura e dos seus projetos, tá? Mas eu escolhi essa linguagem Java Surface. E aí vai a minha primeira dica para você. Sempre escolha uma linguagem para focar mais. Seja você
Hoje existe muito o conceito de full stack, que é aquela pessoa que trabalha o front-end, trabalha o back-end, trabalha também o banco de dados, ali faz todo esse trabalho de todas as camadas, atua em todas as camadas. Na época, eu escolhi para fazer o meu TCC, minha monografia, eu escolhi Java Server Faces para o front-end, Java para o back-end e MySQL ali para o meu banco de dados, tá? Isso fez com que eu entendesse toda a camada. Só que em outubro eu estava começando a fazer, então eu tinha 2 meses para finalizar ali o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, tá? E o que eu fiz? Eu foquei nesse projeto real ali, que era um projeto de e-commerce com o Java Server Faces. Então, segunda dica para você, sempre escolha para testar os seus conhecimentos e testar uma nova linguagem que você está fazendo, um projeto real, do mundo real ali, que você pode aplicar ou vender isso para alguma empresa, tá? Isso fez com que eu tivesse essa bagagem de linguagem mais específica ali e trouxe aplicabilidade nesse projeto mais real ali de um e-commerce, tá? O que aconteceu? Nessa época aí, eu trabalhava numa empresa de uma ótica, onde eu prestava serviço de suporte, fazia manutenção e auxiliava na manutenção de computadores das óticas, cuidava, instalava o sistema e fazia até serviço de banco, para vocês terem ideia. Então é praticamente zero, eu nunca tinha trabalhado com um projeto em Java Server Faces, um projeto de algum mercado em si, tá? Então isso foi as 2 dicas que eu dei para vocês. Foque na linguagem, estude bem a linguagem e foque também em fazer um projeto real, tá? Então continuando a nossa história aqui de como, eu comecei há 1 mês, em novembro praticamente, fazendo esse trabalho, e eu vi que existiam algumas empresas, eu assinei na época um site que chamava Net Carreiras, e esse Net Carreiras, ele era um site que eu acato, igual tem o LinkedIn de trabalho lá, e eu assinei o plano vitalício e eu vi que tinha alguns empregos nessa área de Java Server Faces em São Paulo. Eu sou aqui do interior, como eu falei para vocês, eu formei em Ciência da Computação pela Universidade de Franca, eu sou aqui de Franca, e tinha essas vagas justamente em Java Server Faces em São Paulo, e eu comecei a mandar currículos ali, coloquei o meu currículo nesse Net Carreiras e mandar currículo para as empresas de São Paulo. E foi aí que eu consegui a minha primeira entrevista. Na época, a entrevista era para trabalhar numa empresa da Telefônica, a Triad System, só que com um framework que chamava Struts na época. Ele era parecido com o Java Server Faces, só que era uma linguagem até mais antiga que o Java Server Faces. Utilizava como front-end ali o próprio Java mesmo, JSP, Java Server Pages na época, tá? E eu fui nessa entrevista em São Paulo, não passei nessa primeira entrevista, só que eles falaram assim, ó, Rafael, já que você tem um conhecimento em Java Server Faces, nós temos uma vaga em Java Server Faces para um projeto da Team Brasil. Então eu consegui esse trabalho, na época, para vocês terem ideia, eu ganhava R$700, eu fui para ganhar 5, 6 mil, isso para mim foi uma loucura, em pleno 2008, então eu fiquei muito contente por ter essa vaga. E aí vai uma segunda dica, a terceira dica. É o seguinte, você tem que arrumar um trabalho para aplicar o que você está aprendendo, tá? Então você tem que arrumar um trabalho. Então, no meu caso, eu trabalhei com uma empresa específica ali de São Paulo, prestava serviço, eu mudei para São Paulo, então para mim era loucura, só que eu apliquei aquilo que eu estava aprendendo numa empresa, num projeto real. Então, mesmo que você não aplique num projeto real, consiga um trabalho que pague para você, se você tem uma oportunidade, junte 6, 7 amigos, vá numa empresa, entenda os objetivos dela, pega e faça um projeto grátis para essa empresa, mas aplicando todas o que você aprendeu na linguagem ali, o full stack, faça todo o trabalho, estude bastante para você conseguir. Então a terceira dica é, arrume um trabalho, seja ele pago dentro de uma empresa, ou seja num grupo de amigos, não faça sozinho. Procure um grupo de amigos que um vai colaborar com o outro para vocês evoluírem, tá? E coloque prazo em tudo que vocês forem fazer. Porque é o seguinte, se vocês não colocarem prazo e não combinarem com a empresa, provavelmente você não vai cumprir os seus objetivos. Então, trabalhe em equipe, busque alguém, por exemplo, pleno ou sênior, para ajudar nesse projeto para vocês e trabalhe firme. Trabalhe de 10 horas por dia
e por aí vai, tá? Bom, eu consegui o meu trabalho, como eu estava dizendo para vocês, e era uma loucura. Eu trabalhava praticamente ali das 9, 8 da manhã até as 10, 11, tinha dia que virava à noite, e era uma coisa de louco. E eu tinha acabado de mudar de Franca para São Paulo, não conhecia nada, nunca tinha ido para São Paulo, fui viver uma experiência louca de projeto que estava atrasado, uma loucura. Eu trabalhava na época na Triad Systems, que é uma empresa ali do Itaim Bibi, da Vila Olímpia ali de São Paulo. Então, o que aconteceu? Estava uma loucura. E assim, a pessoa do interior vai para São Paulo, tem muita dificuldade mesmo de entender, de acostumar com aquela rotina louca. E o que aconteceu? Eu morava em Taboão da Serra, para vocês terem uma ideia. Então, eu levava praticamente 1h30 para chegar no meu trabalho e 1h30 para voltar para casa. Então eu ia para o trabalho 8, 9 horas da manhã, na verdade eu tinha que sair 6 horas da manhã para chegar às 8, chegava lá, eu trabalhava, naquela loucura que eu falei para vocês, saía 10 horas da noite, chegava em casa 11, 11h30, e ainda o que eu pegava? Eu ia jogar videogame. Aí chegou um momento ali, em dezembro, que a gente estava com um projeto muito apertado. Uns amigos meus, que eram da minha equipe, chegaram para mim e falaram assim: Rafael, eu sei que você pede muito auxílio, você sempre pergunta alguma coisa, só que nós estamos vendo que você não está estudando. Isso foi num almoço que eles falaram para mim. Só que você não está estudando, você tem que estudar, até para você colaborar mais com o projeto. E isso entrou numa forma comigo que eu fiquei muito, vamos falar, abalado com isso, porque realmente eles tinham razão. E eu tinha a oportunidade. O que eu fiz? A primeira coisa foi pegar meu videogame, deixar ele do lado ali, trouxe ele para Franca, para vocês terem uma ideia. E esse período que eu ia do meu trabalho, da minha casa ao meu trabalho, que era 1h30, eu comprei um livro de Java, teoria de Java, de certificação, e comecei a estudar. Comecei a estudar. Eu estudava quase 3, 4 horas por dia, só teoria. Então eu tinha a teoria 3 horas por dia e 10, 12 horas era a prática. Então foi uma vivência muito louca. Então vai aí a quarta dica para vocês. Sempre estudem a teoria também, junto com a prática. Não adianta só fazer a prática e não adianta só a teoria. Una os dois. Estude muito ali, 3, 4 horas do seu dia, a teoria do negócio. E isso vai com que você vai fazer com que você tenha base naquilo que você está falando. E foi, gente, um termo, foi batata. Foi começar a estudar, começar um pouco, ficar menos aflito com as coisas, estudar, usar meu tempo de forma positiva, que eu consegui ali evoluir mais, tá? E foi nesse processo que eu saí de ser um júnior ruim para um júnior bom, tá? E isso já eram 3 meses ali desse processo meu de 6 meses, tá? E uma coisa que me ajudou muito também foi que eu sempre perguntava o porquê que eu estava fazendo a coisa. Então aí vai uma quarta dica. Sempre pergunte o porquê você está fazendo aquilo. Então, te deu uma demanda, mas por que eu vou fazer isso? Mas não era melhor ser dessa forma? Sempre questione-se sobre o que você está fazendo. Isso vai te ajudar muito você evoluir nessa parte de negócio, que é muito importante para você chegar num próximo estágio ali de pleno e de sênior, tá? Bom, beleza, consegui evoluir, cheguei ali, ajudei o projeto a ser entregue. Bom, o projeto estava terminando e eu precisava testar meus conhecimentos numa outra empresa. Isso aí já tinha sido quase 4, 5 meses ali de trabalho. Então aí vai uma outra dica. A partir do momento que você está num projeto e você quer testar, então eu comecei a procurar empregos novamente para um outro nível, tá? Para um júnior mais qualificado. Foi aí que eu comecei a trabalhar na Central Nacional Unimed. Foi nesse momento que eu estava já preparando o meu currículo, vamos falar assim, o meu currículo, a minha experiência para ser um pleno. Então já estava nos 4, 5 meses ali, eu estudei muito. E o que eu fiz na Central Nacional Unimed? Eu conseguia trazer novos frameworks para serem utilizados. Então eu fui contratado para criar um projeto novo lá dentro da Central Nacional Unimed. E eu sempre, por exemplo, no caso, eu testava outros frameworks dentro desse projeto. E aí vai a sétima dica, a sexta dica é:
encontre outra empresa para você trabalhar. E a sétima dica é: aplique esses frameworks que você está querendo testar no mercado nas empresas, porque é nada melhor ali do que você testar sem ter problema algum, tá? No máximo vai acontecer o pessoal mandar você tirar ou você ir para outro emprego, mas é importante você testar sempre ali para você ter uma experiência diferente. Então sempre ouse ali nos seus projetos para você ter uma experiência melhor. Então o que eu fiz? Para vocês terem uma ideia, na Central Nacional Unimed eu também trouxe o Java Surfaces, que era a minha base, e no back-end eu nunca tinha usado frameworks de mapeamento de dados, de mapeamento de objeto relacional. Então o que eu fazia ali naquele momento ali? Eu comecei a estudar o Hibernate. Então eu trouxe para dentro do projeto o Hibernate. Então eu configurava as entidades, configurava tudo. Isso me deu uma outra experiência. Foi nesse momento aí que eu tirei as minhas 2 certificações de Java. Foi nesse momento aí. E ali eu me considero já um programador pleno. Por quê? Eu tinha já certificações, eu tinha experiência, eu tinha maturidade, eu sabia quando eu ia conseguir entregar, eu não tinha dificuldade de fazer o projeto. Faltava para eu chegar no próximo nível, um nível de sênior, a mais experiência ali, mais jogo de cintura, talvez comportamental, para eu chegar no sênior. Mas eu já era um pleno. Beleza? Então foram 6 meses de muita loucura, mas muito aprendizado. Eu passei para vocês aqui então 7 dicas para chegar lá. A primeira, escolha uma linguagem. A segunda, use o que você aprendeu num projeto real do mercado. Terceiro, você precisa arrumar um emprego ou um projeto para você com uma equipe para você conseguir. O quarto, eu sempre perguntava antes o que deveria fazer e o porquê que eu estava fazendo. O quinto, estude muito a teoria. O sexto, procure a vivência em outras empresas para você testar o seu aprendizado. E 7, aplique frameworks novos nessas empresas para você conhecer e continue aplicando isso em projetinhos. Eu comprava, para vocês terem ideia, aquela Java Magazine. E eu fazia todos os projetinhos que estavam ali na Java Magazine, eu fazia. Então eu aprendia coisa nova sempre. E foi aí que eu consegui em 6 meses chegar a pleno, beleza? Se alguém fala que você não pode, eu sou a prova que você consegue sim, estudando muito e tendo muita dedicação no que você faz e sempre ousando, beleza? Então não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Estou muito feliz de ter passado um pouquinho da minha experiência para vocês. Espero colaborar aí para a carreira de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês a chegarem ao próximo nível. Valeu, pessoal, até mais!